Oi, qual é a importância do 7 de setembro para o sistema de direitos no Brasil? Até para a nossa própria Constituição. Bora refazer essa conexão? Vamos lá. Ó. Em 7 de setembro de 1822, o príncipe regente Dom Pedro I declara o rompimento político do Brasil com Portugal. Esse rompimento político do Brasil com Portugal faz com que, a partir de então, nós não tivéssemos mais a aplicação do sistema jurídico português aqui no Brasil. Sim, porque até aquele momento o Brasil não tinha, e não tinha porque o Brasil era um pedaço de Portugal aqui na América Latina, um sistema de leis próprios. A Constituição que se aplicava aqui era portuguesa. Todas as leis que se aplicavam aqui eram leis de Portugal. A partir do momento em que o Dom Pedro I declara a independência, o Brasil precisa passar a existir juridicamente como um país soberano e independente. Só existe uma lei capaz de criar um país e dar a ele soberania e independência. Essa lei, ela cria o país, ela institui o país, ela constitui os órgãos, os poderes, o exercício do poder, os limites do poder, e por isso ela leva o nome de Constituição. Portanto, depois de 7 de setembro de 1822, o Brasil iniciou, a partir daquele momento, o seu processo de construção da sua primeira Constituição. Logo em seguida, o príncipe regente, agora imperador brasileiro, ele declara a instituição de uma comissão que vai organizar a primeira Constituição brasileira. Essa comissão começa a trabalhar, só que naquele momento em que a Constituição está trabalhando, logo ali no meio dos trabalhos, o imperador olha e pensa assim, essa Constituição não está ficando do jeito que eu quero. Ele estava se queixando que a Constituição estava dividindo muito o poder e tirando um pouco da liberdade que ele tinha enquanto imperador de comandar a coisa toda. E aí ele dissolveu a comissão que estava elaborando a primeira Constituição brasileira em 1823 e ele próprio passou a reelaborar, ele próprio não, mas ele passou a determinar que fosse feita uma Constituição segundo ele queria que fosse feita, ignorando os trabalhos da comissão que estava fazendo. E aí essa nova Constituição, feita a partir dos olhos do imperador, foi elaborada e outorgada, ou seja, imposta em 25 de abril de 1824. E aí, uma curiosidade, aliás, 3 curiosidades importantes. No documento que a comissão estava elaborando, o Brasil teria, como todos os países do mundo, 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O imperador, na sua própria Constituição, que ele mandou fazer, continuou com esses 3 poderes, mas criou um quarto, que era um moderador que mandava nos 3. E adivinha quem era esse poder moderador? Ele mesmo. Segunda curiosidade, essa Constituição de 1824 foi outorgada, ou seja, imposta em 25 de março de 1824. Isso mesmo, 25 de março, o nome daquela rua famosa que as pessoas fazem compra lá em São Paulo, é em homenagem à primeira Constituição brasileira. E a terceira curiosidade, não tão boa, mas a gente tem que registrar, é que esse documento jurídico brasileiro tão importante, que é a nossa primeira Constituição, ele existia fisicamente, um documento escrito, muito raro, estava guardado no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que infelizmente foi atingido por um incêndio em 2018, e esse importante registro da história do Brasil se perdeu para sempre, foi embora a nossa primeira Constituição brasileira. Claro que a gente sabe o que tinha no texto, esse texto todo já tinha sido escrito já em outros documentos, mas esse documentozinho aqui que foi o primeiro, o original, nunca mais nós iremos ver, porque virou cinzas no incêndio do Museu Nacional. É isso, a relação entre 7 de setembro e o sistema brasileiro é que o 7 de setembro deu o start para o Brasil passar a existir juridicamente, que aconteceu 2 anos depois com a nossa primeira Constituição. Curtiu? Valeu, até a próxima.